Olá, boa noite. Mais um programa Vale Saber, um programa em parceria da Faculdade INH com a Vale TV. Mês de novembro, 2 de novembro, falamos sobre morte, falamos sobre luto e nós não poderíamos deixar esse assunto passar. Como é que será que se lida com o luto na contemporaneidade? Como as pessoas estão lidando hoje com o luto? Será que estão fugindo do luto? De que maneira que elas estão lidando? Para falar sobre isso, eu tenho hoje dois convidados muito especiais, dois professores da INH. Eu vou chamar o professor Fernando, eu vou pedir que ele se apresente e que ele nos diga por que eu o convidei para vir aqui falar sobre luto. Boa noite. Meu nome é Ivo Fernando Potti, né? Sou mais conhecido por Fernando, sou psicólogo, psicanalista, doutor em educação pela URGS e exerço a clínica privada em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, né? E penso que essa temática do luto ela é extremamente relevante, né? Ela, eu diria, fundamental assim, para ela ser retomada, para ser trabalhada, né? E fundamental, ainda mais articulada essa questão, esse detalhe do luto na contemporaneidade. Muito bem. E Rodrigo, por que tu está aqui com a gente hoje? Conta pra gente o que tu tem feito aí. Olá, boa noite. Então eu sou Rodrigo, sou psicólogo, mestre em psicologia e também atuo na clínica particular, né, de Canoas, e hoje estou como coordenador do curso de psicologia. Eu vim hoje para falar sobre o luto porque realmente esse é um tema que não só na contemporaneidade, mas acompanha a história humana, né? Porque perdas a gente tem ao longo da história e lidar com essas perdas é um desafio, né? Desafios que vão mudando também ao longo do tempo. E é importante a gente parar sempre, ter um tempo para refletir como nós estamos hoje em dia lidando com as nossas perdas, lidando com aquilo que a gente não tem mais na vida. Muito bem. Professor Fernando, para quem está nos assistindo, como definiríamos o luto? O que é o luto? Bom, a gente pode considerar que o luto a gente pode pensar que é um estado, a gente diz que uma pessoa está em luto, né? Mas também um processo, né? Um processo que implica em um intenso trabalho psíquico, né? Um trabalho psíquico que demanda muita energia psíquica também. E é um trabalho que diz respeito à elaboração de uma perda, né? Em geral, a gente, quando se refere ao luto, pensa na morte de uma pessoa amada, né? Na perda de uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta, né? Mas essa ideia do luto, né, ela pode se estender também para outras perdas, né? A ideia do luto pode se estender para muitas questões, né? Para a perda de uma pessoa viva, por exemplo, por uma separação, né? Para a perda de um ideal, né? Para perdas de várias ordens. E essa questão se torna muito relevante porque para viver, implica em ter perdas. Por aí vai, né? Há várias questões que tornam muito relevante essa ideia do luto. Rodrigo, pensando na importância de se fazer esses processos de luto, existe a pessoa fazer o luto ou não fazer o luto? E como que isso acontece? O que nós temos, na verdade, são desafios que o luto traz para a pessoa, né? Digamos assim, alguns autores até trazem tarefas que são importantes de serem desenvolvidas. Então, a questão não está em não fazer o luto, mas o quanto este processo se torna o que nós chamamos de um luto complicado diante dessas tarefas, né? Que a primeira delas é a aceitação da perda, né? Ou seja, essa realidade, essa irreversibilidade da perda, seja como o professor Fernando fala, né? Seja ela real, simbólica, seja uma perda por morte, seja por outra situação, né? A questão do processamento da dor emocional que é exigido por esta perda, a reacomodação da vida a partir da perda, né? E
conseguir colocar justamente essa pessoa, esse objeto, né, que foi perdido em um local adequado na sua vida, na lembrança, na memória, na saudade. Então estamos falando de 4 etapas importantes desse processo. O problema é quando a questão em alguma dessas tarefas se complica um pouco mais. Uma não aceitação, um não processamento dessa dor, a pessoa não coloca num lugar adequado, não consegue reinvestir essa energia em outra pessoa. Então eu diria que não podemos falar de não ter processo de luto. O que nós podemos ter é uma dificuldade nessas tarefas ao longo desse percurso, desse processo que é feito. Professor Fernando, pensando na pandemia, né, de Covid-19 que a gente está vivendo ainda, né, não terminou a pandemia. A falta desses rituais fúnebres, ele pode alterar essas tarefas, esse processo de luto, como o Rodrigo disse? Sim, pode dificultar muito, né? Então, às vezes por fatores reais, por exemplo, né, a questão do risco da contaminação, né? Então é compreensível que esses rituais por vezes não ocorram, ou seja, ou ocorram de uma forma muito reduzida, né? Ou outros fatores reais, por exemplo, assim, no rompimento da barragem de Mariana, pessoas ficaram desaparecidas, né? E os familiares não puderam velar, né, as suas pessoas amadas que foram perdidas e que faleceram. E isso torna muito mais difícil, porque em toda a história da humanidade vão sendo criados rituais, né, rituais de acordo com cada cultura, né, e rituais que são fundamentais assim, para poder fazer esse trabalho psíquico que o Rodrigo estava detalhando, né, e que auxiliam muito, por exemplo, o ritual dos velórios. Eu digo dos velórios porque tem rituais diferentes de cada cultura, né? Mas as pessoas estão ali, elas têm horas e horas em torno da pessoa falecida, né? Alguns vão lá e conversam com a pessoa mesmo que ela não esteja escutando, né? Choram, reencontram outras pessoas, começam a contar histórias. As outras pessoas que estão ali olham para elas meio que confirmando, sim, não, infelizmente não é um pesadelo, ele faleceu mesmo. Né? Então assim, tem pessoas que dizem, é bom tu tocar no corpo, porque tu sente o friozinho do corpo e isso te ajuda a ter uma outra dimensão de que sim, de que aconteceu. É todo um contexto, né? E daqui a pouco as pessoas estão ali fora e já estão contando piada e lembrando de situações engraçadas e rindo, e aí voltam e choram de novo. Todo um processo que ajuda a fazer essa elaboração. Mas quando por motivos reais, né, esses rituais são impossibilitados, fica muito mais difícil de se fazer esse trabalho. A pessoa pode ficar travada nesse processo necessário, né? Freud diferenciava a melancolia do luto. A melancolia seria quando a pessoa fica patinando travada nisso. E isso pode produzir efeitos de sofrimento psíquico, né? Efeitos que às vezes a pessoa sente e não sabe nem do que. Pode vir, por exemplo, uma angústia, né? Situações que a pessoa não fica com dificuldade de se abrir para a vida novamente. Nós falamos então de uma situação em que não é possível fazer o ritual, mas nós temos visto que esses dias eu ainda li alguma coisa de festa-velório, né? Existe aí uma mudança nesses ritos também que vem com o contemporâneo. Eu vou pedir para o Rodrigo responder o que vem mudando, né, nesse sentido, mas eu gostaria que o Fernando também depois pudesse complementar. Como o luto ele é um processo bastante individualizado, né, nós temos visto assim, formatos que a cultura e cada família, cada indivíduo tem encontrado para lidar com esse momento, né? Algumas pessoas que eu acompanho ao longo desse tempo, nós tivemos que desenvolver estratégias para isso, né? Por exemplo, montamos lá uma caixa de lembranças da pessoa perdida, né? Onde a pessoa poderia colocar fotos, uma roupa, algum objeto, justamente nesse simbólico de fechar essa etapa, né? De fazer um exercício, digamos assim, né? De poder fazer um ritual próprio, né? Enfim, que ficasse marcado realmente com essa identidade. Tem isso que tu está dizendo, né? Daqui a pouco das pessoas passarem na casa, né, da pessoa que perdeu e cumprimentando, né? Enfim, como o processo de passagem do luto ele também tem muito a ver com a cultura, né? A cultura é convocada
a desenvolver novas estratégias. A gente está vendo, assim, ao longo da história, não só na pandemia, o quando vai mudando isso. Eu costumo dizer para os meus alunos, nós tínhamos cemitérios que eram verdadeiros museus a céu aberto. Hoje nós temos parques, muita paz, muita tranquilidade. É toda uma relação com a morte também que vai mudando, e com as perdas. Então, cada indivíduo também tem que estar encontrando a sua forma de lidar com isso. Então, como eu estou dizendo, agora a gente começa a ver, saindo da pandemia um pouco, como tu dissesse, a gente vai encontrando como cada cultura está conseguindo fazer isso. Seus rituais, suas despedidas, a própria questão da cremação, de poder pegar cinzas e ir para um lugar que a pessoa gostava e poder levar. Então não tem o velório, mas tem a cremação, então com as cinzas leva para algum lugar. Então são formas que estão sendo desenvolvidas para dar conta de um ritual de passagem nesse momento. O que tem observado, professor Fernando, de mudança em relação aos ritos? Eu penso que sim, eu concordo com essas observações do Rodrigo, sobre esses recursos que a cultura vai apresentando e sobre as singularidades de cada família, de cada contexto de lidar com isso. Mas eu acrescento também uma certa tendência que me preocupa, que é com as transformações, certas transformações da cultura, especialmente da cultura ocidental, que vão se dando no sentido de que as pessoas possam obter mais felicidade, possa se estender a sensação de felicidade. E ocorre que, por vezes, esse ideal de estender a felicidade, ele acaba extrapolando quase como uma obrigação de estar sempre feliz. Há autores que têm falado disso e eu concordo com essa impressão. A gente vê pelas redes sociais. Como se fosse não só possível, mas uma obrigação de estar sempre feliz. Isso é um impossível. É uma cobrança de um impossível. E o que isso pode produzir? Pode produzir uma espécie de negação de tudo aquilo que signifique passar por momentos de dor. Então, se começa a ver um certo imperativo de estar sempre feliz, o processo de respeitar a própria dor, a dor do outro, de se deixar sentir a dor, atravessar esses momentos de dor, ele pode começar a ser negado e aí se transformar nessa ideia dessa festa. E ao ser negado, uma forma de ser negado, ele pode ser medicalizado, por exemplo. A pessoa está com dor, está sofrendo, se confundir com depressão, que é coisa diferente. Não se suportar a dor e o sofrimento. Então a pessoa está chorando, pede para falar sobre o ente querido que morreu e os em volta, como não suportam, logo querem mudar de assunto. Ou se tentam encurtar de uma forma muito abrupta o tempo do luto. Então isso eu vejo como problemático. Há uma dor que precisa ser sentida e ser reconhecida e se dar lugar, até mesmo simbólico para isso, como o Rodrigo estava falando, para isso poder ser elaborado. Muito bem, então nós vamos para um rápido intervalo e voltamos para falar um pouquinho mais sobre o luto. Voltando do intervalo, vamos continuar falando sobre o luto, então. Professor Rodrigo, existem diferentes tipos de luto, Nós falávamos um pouquinho agora, o luto, por exemplo, do animal de estimação, O que mais, assim, que a gente pode falar de diferentes tipos de luto? Nessa própria ideia, que o professor Fernando introduzia antes, de que o luto se refere a qualquer dor, ou processamento, digamos assim, emocional de perdas, de vínculos fortes, que são feitos e são perdidos.
A gente pode falar de várias situações, né? Hoje está essa questão dos pets, né, que é uma realidade hoje em dia, a questão do luto organizacional, né? Ou seja, a questão da aposentadoria, questão da perda do emprego, né? Ou de um colega que perde um familiar, por exemplo, e afeta todo um grupo de trabalho, né? Nós temos visto uma realidade que é a própria questão do luto pela fertilidade, né? Mulheres que, enfim, dada a idade ou o tempo, enfim, não conseguem mais ter filhos, e isso exige um processo de luto, né? Falávamos da questão da separação, né, também que acontece, né, separação conjugal, por exemplo. Enfim, são situações que talvez não se dava tanta importância, e aí se chama, né, dos lutos não reconhecidos muitas vezes, né? Quanto que a sociedade não permite que uma pessoa sofra pela perda do seu pet, né, pela perda de um sonho que ela tinha e não conseguiu, pela sua aposentadoria. Todo mundo diz, não, mas que bom, tu vai te aposentar agora, tu tem que ficar feliz, não ficar triste. E a pessoa sofre, né? Então são situações que progressivamente têm procurado reconhecer como rompimento de vínculos, que exigem a necessidade também das tarefas, né? Ou seja, processamento aceitação da irreversibilidade, processamento da dor, tudo isso que eu venho dizendo para vocês, que leva um tempo e precisa ser respeitado, precisa ser manejado pelas pessoas que estão no entorno. E pensando de novo, né? Para a gente é o que a gente fala sempre. Muitas pessoas perderam familiares por Covid, né? Uhum. Então, lidar com colegas enlutados no espaço de trabalho passou a ser algo muito rotineiro. Uhum. E como que a gente lida, assim? Como que a gente acolhe, eu diria, uma pessoa enlutada? Uhum. Tem um recurso que é um recurso fundamental, eu penso assim, o primeiro recurso para se lidar com situações difíceis, que é a palavra, né? Que a pessoa que está sofrendo possa ser ouvida, possa ser escutada, né? Então, quando a gente dá espaço para a pessoa falar e não se apressa em aconselhá-la, em encerrar o assunto, porque isso dói na gente também, a dor da pessoa que está sofrendo reflete na gente. Quando a gente suporta escutar, né? A gente está dando um grande auxílio para que, ao falar e se sentir escutada, a pessoa esteja elaborando, né? E então penso que quando nos espaços de trabalho também pode haver, né, o reconhecimento da importância disso, que seja um espaço humanizado, né, isso é fundamental, para que a pessoa possa, ao se sentir escutada, fazer esse trabalho fundamental, de trabalho psíquico, de elaborar o luto, né, para ela poder voltar a se abrir para a vida. Né? E pensando um pouquinho, então, nessa pessoa que volta, né? A gente pensou em como acolher ela. E ela, quando retorna ao trabalho? Como que ela chega ao espaço de trabalho e como que ela pode, digamos assim, se sentir um pouco mais fortalecida para esse retorno? Eu penso que é fundamental, né, a pessoa respeitar, tentar perceber e respeitar o seu ritmo, né, o seu tempo, porque é um processo que vai se dando aos poucos, ele é gradual, né, e que demanda uma grande energia psíquica. Então, possivelmente, a pessoa não vai conseguir estar tão focada, com tanta energia, né, porque mesmo que pareça que ela não está pensando na pessoa que ela perdeu, né, isso é como um pano de fundo que a todo instante volta. Então é muito importante ela se dar tempo, né, e que os próprios locais do trabalho também possam amparar esse processo, porque é um processo que vai acontecer, né, em uma situação, em outra, então ele é fundamental, né? E a própria questão dos rituais também. Às vezes a gente não dá, nessa nossa civilização digamos contemporânea, né, a gente acaba não dando o devido lugar e valor aos rituais. Os rituais são fundamentais, né? Isso que o Rodrigo falava de dar um certo sentido simbólico para uma perda importante, né? Muito bem. Rodrigo, tem acontecido bastante, assim, a gente vê que as pessoas têm dúvida sobre, por exemplo, levar ou não levar crianças aos rituais. Né? O que tu poderia nos dizer sobre isso? Como trabalhar com as crianças o luto? Todo e qualquer ritual ele tem o objetivo de ser um mediador, né, para a dor. E não é diferente para as crianças.
As crianças, a maior dificuldade é justamente a dificuldade que elas têm dessa noção da irreversibilidade, ou seja, de que não tem como mudar essa realidade, e de que é para todo mundo. Né? Ou seja, então esses dois pilares que a gente precisa trabalhar com as crianças. Né? E ser honestos com ela. Né? Que houve uma perda que está todo mundo sofrendo, que está todo mundo triste, né? Que talvez ela não entenda agora o que isso significa, mas ao longo dos dias isso vai ficar mais claro para ela. E aí poder ser franco com ela, né? Se ela gostaria de se despedir dessa pessoa, como ela gostaria de se despedir dessa pessoa, né? Para um desenho, por exemplo, se ela gostaria de fazer algum tipo de atividade que marcasse isso, né? E poder estar muito atento às reações dela. Né? Ou seja, se vamos levar, bom, vamos mediando, né? Vamos chegar até o estacionamento, vamos conversar. Vamos chegar até o bolinho das pessoas que estão conversando e vamos avaliar. Vamos chegar até a porta. E assim a gente vai, né? Porque é toda uma mediação. Só de estar ali naquele momento já é um mediador. Só de chegar até a porta já é um mediador. Só de chegar perto pode ser um mediador. Enfim, e as perguntas, está muito aberto para as perguntas e não com medo das perguntas. A gente não sabe responder tudo porque a gente também está abalado nesse momento. E a gente também não precisa responder tudo. A gente precisa dizer, olha, a gente está aqui. A gente está aqui para te escutar. A gente também não está entendendo por quê e como, mas a gente está aberto para ti. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? A pergunta não está em levar ou não levar, né? Mas é como é que a gente vai manejar essa situação com essa criança. Desde o início da notícia, né, de saber o que aconteceu, passando por, né, o que tu gostaria de dizer, o que tu está sentindo, o que tu está pensando, né? Quer desenhar o que tu tá sentindo pra gente, quer lápis de cor para mostrar pra gente o que é, enfim, oferecer diversas possibilidades, né? O Fernando falava do adulto, a gente oferece a palavra, que é a via mestra, a criança às vezes não consegue tanto por isso, né? Mas consegue também, a gente podendo estimular, então de poder dar para ela várias possibilidades dela expressar isso. Uma delas é participar. Né? Desde que a gente consiga estar avaliando, estar atento às reações e estar acompanhando ela de muito perto, não só nesse momento, mas ao longo dos dias que vem depois, né? Porque é muito importante. Porque é importante o adulto também estar preparado. Né? Se o adulto não está se sentindo confortável, também é importante que ele observe isso, né, Rodrigo? Por isso que toda essa rede que está em volta da criança ali precisa estar atento a isso. Né? Daqui a pouco eu não estou preparado para isso. Mas tem alguém que possa estar ali com ela, explicar quem ela tem como referência nesse momento, né, para poder responder as dúvidas dela, ou daqui a pouco não vai ser agora, daqui a pouco a gente vai sentar e conversar, mas ter mais de uma pessoa também como essa referência, né, para poder ajudar tanto a ela e de compartilhar essa responsabilidade entre os adultos. Né? Posso acrescentar Por favor. Né, nesse sentido que o Rodrigo colocava, né? Tem um conceito que eu acho muito importante, assim, que é o de palavra justa, de uma psicanalista francesa, Françoise Doutor, né? Onde ela explica que não é o trauma, o acontecimento em si que provoca o efeito mais traumático, mas a ausência de um adulto que ofereça palavras justas para a criança, que possa mediar, como o Rodrigo trazia, né? Então, porque os acontecimentos em si, eles vão ocorrer. Né? Se isso fosse insuportável, a vida não seria possível, porque nós passamos por isso e as crianças também. Elas não vivem num paraíso. Né? Mas o que realmente produz efeito traumático é a falta de um adulto que possa fazer essa mediação. Que por ele estar sofrendo, né, ele não suporta acompanhar a criança nesse processo. E ao querer defendê-la de atravessar esse processo, né, ele pode tirar os recursos necessários que ela precisa para poder elaborar. Então, se ela não participa de ritual nenhum, se ninguém fala com ela sobre isso, se ela não pode chorar e logo vão levar ela para o parquinho para ela se alegrar, ela fica sem os recursos para poder elaborar e atravessar esse processo. E diria para atravessar também os processos que ainda virão de luto ao longo da vida, né, professor? Isso não é para uma vez. Isso é um processo para a vida. Né? É isso. Muito importante. Né? Nós estamos indo para o nosso final de tempo, mas eu quero pedir para o Rodrigo falar então um pouquinho o que nós temos de cursos com inscrições abertas na INH. Se alguém quiser saber um pouco mais sobre luto, eu sei que nós já tivemos cursos sobre isso. Alguma leitura que tu gostaria de indicar, tá bem? Bom, eu gostaria de deixar também
a questão, né? Se você conhece alguém que está passando por luto, seja ele qual for, que precisa de ajuda, a nossa clínica escola está à disposição com os nossos estagiários e estagiárias para os atendimentos, né? Nós temos ali um grupo bastante atuante também nessa questão do luto dos alunos, né? Os alunos trabalhando, e nós estamos com o nosso vestibular aberto, né? Também a Faculdade de Psicologia, né? Estudar conosco. Nós temos cursos de extensão que também estão aí com inscrições abertas. E eu gostaria de sugerir, né, que uma série, né, que eu tenho visto que tem muito a ver com isso, que é This Is Us, né, que é do Prime, que fala bastante assim os efeitos do luto ao longo da vida. Né? Ou seja, um luto que acontece quando adolescente, mas que tem repercussões por toda a vida. Então eu sugiro, quem quiser um pouco acompanhar assim, a repercussão do luto ao longo da vida de uma família, possa assistir essa série. Muito bem. Professor Fernando, suas últimas palavras. Certo. Bom, eu também gostaria de deixar algumas sugestões, né? Uma sugestão é um texto mais técnico para quem é mais da área, que é o texto Luto e Melancolia, que para mim é um clássico assim, do Freud, né? E que trabalha muito bem essas questões, né? E tem um vídeo, né, com a participação da Julieta Jerusalinski no Café Filosófico, que o título é A Melancolia na Infância. Então trata da questão justamente dessa superproteção das crianças, né, mas que acaba deixando elas desamparadas e direcionando para um estado melancólico, produzindo efeitos. Isso que a gente falava, assim, das questões contemporâneas, que é bem interessante. Mas agradeço muito, então, a oportunidade aqui de participar desse momento. Muito bom. Quem agradece somos nós, né? Quem está vendo, e eu também, pela presença de vocês. Foi um programa muito interessante. Então, nós agradecemos a audiência. Este foi nosso programa Vale Saber. Agradeço aos convidados e uma boa noite a todos.